Enquanto você assiste este vídeo neste exato momento, ponteiros invisíveis de um relógio profético estão se movendo em direção ao fim dos tempos, e a maioria das pessoas sequer percebe o som ensurdecedor de seus tiques. O que está acontecendo em Israel hoje não é apenas mais um conflito geopolítico que você vê nos noticiários, é o cumprimento literal de profecias bíblicas escritas há mais de 2000 anos, e cada bomba que explode, cada míssil que corta o céu, cada lágrima derramada naquela terra santa está ecoando palavras que saíram da boca do próprio Jesus Cristo. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque o que você está prestes a descobrir irá transformar completamente sua compreensão sobre os tempos em que vivemos. Você sabia que existe uma terra no mundo que Deus chamou de a menina dos seus olhos? Uma nação que ele prometeu proteger até o fim dos tempos, mas que também seria o epicentro das maiores tribulações que este mundo já viu. Essa terra é Israel, e neste momento, enquanto você me escuta, eventos proféticos estão se desenrolando exatamente como foram preditos nas Sagradas Escrituras. Deixe-me levá-lo numa jornada através do tempo, começando há 4000 anos atrás, quando Deus fez uma aliança eterna com um homem chamado Abraão. Em Gênesis capítulo 12 versículo 3, o Altíssimo declarou: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta não era uma promessa casual, era um decreto divino que ecoaria através dos séculos até os nossos dias. Quando Abraão olhou para aquela terra árida e aparentemente insignificante, ele não poderia imaginar que estava pisando no palco onde se desenrolaria o drama final da humanidade. Deus havia escolhido aquela pequena faixa de terra no Oriente Médio para ser o centro de seus propósitos eternos. E por que Israel? Porque desde o princípio, o Senhor sabia que seria através desta nação que viria a redenção do mundo, através de Jesus Cristo, o Messias prometido. Mas a história de Israel não foi um caminho de rosas. Por séculos, aquele povo enfrentou invasões, cativeiros, perseguições e dispersões. Em 72 d.C., exatamente como Jesus havia profetizado no Evangelho de Lucas capítulo 21 versículos 20 a 24, Jerusalém foi cercada pelos exércitos romanos, o templo foi destruído, e o povo judeu foi espalhado por toda a face da terra. Por quase 2000 anos, Israel deixou de existir como nação. Durante esses longos séculos de exílio, muitos se perguntavam: será que Deus havia esquecido suas promessas? Será que as profecias sobre o retorno de Israel eram apenas simbolismo espiritual? Mas em 14 de maio de 1948, algo extraordinário aconteceu. Algo que deveria ter feito o mundo cristão inteiro cair de joelhos em adoração e espanto. Naquele dia, após quase 2000 anos de inexistência, Israel ressurgiu como nação. Este evento não foi uma coincidência política ou um acidente da história. Foi o cumprimento direto da profecia de Ezequiel capítulo 36 versículo 24, onde Deus promete: tomar-vos-ei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa própria terra. Imagine por um momento, que outra nação na história da humanidade desapareceu por 2 milênios e depois ressuscitou exatamente onde estava antes. Mas o renascimento de Israel foi apenas o primeiro ato do drama profético. Jesus Cristo, em sua profecia mais detalhada sobre os últimos tempos, registrada em Mateus capítulo 24, nos deu sinais específicos para reconhecermos a aproximação do fim. E quando olhamos para Israel hoje, vemos esses sinais se multiplicando de forma assustadora. O Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 21 versículo 28, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Que coisas? As guerras, os rumores de guerras, as nações se levantando contra nações, os terremotos, as pestes, a perseguição aos cristãos, tudo isso centrado ao redor de Israel e Jerusalém. Hoje, enquanto assistimos aos conflitos que se desenrolam no Oriente Médio, estamos vendo o cumprimento da profecia de Zacarias capítulo 12 versículo 3, onde Deus declara: e acontecerá, naquele dia, que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Você percebe o que está acontecendo? As nações do mundo inteiro estão obcecadas com Israel. Uma pequena nação, do tamanho do estado de Sergipe, com menos de 10 milhões de habitantes, domina as manchetes mundiais, divide opiniões, provoca debates acalorados em universidades brasileiras, mobiliza protestos em cidades que estão a milhares de quilômetros de distância. Por quê? Porque Israel é o relógio profético de Deus.
Cada ataque terrorista, cada foguete lançado contra território israelense, cada tentativa de destruir aquela nação é uma confirmação das palavras do profeta Jeremias capítulo 31 versículo 35 a 37, onde o Senhor jura que Israel permanecerá como nação diante dele para sempre, enquanto existir o sol, a lua e as estrelas. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11 versículos 25 a 26, nos revela um mistério, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo. Isso significa que estamos vivendo nos últimos momentos da era da Igreja, quando a plenitude dos gentios está prestes a se completar. Cada pessoa que aceita Jesus Cristo como Salvador nestes dias está ajudando a completar este número misterioso conhecido apenas por Deus. E quando esse número se completar, o foco de Deus se voltará novamente para Israel de forma especial. Observe como as peças do quebra-cabeça profético estão se encaixando diante dos nossos olhos. Daniel capítulo 9 versículos 24 a 27 nos fala sobre 70 semanas determinadas sobre o povo judeu e sobre a cidade santa de Jerusalém. 69 dessas semanas proféticas já se cumpriram, terminando com a crucificação do Messias. Mas ainda resta uma semana, 7 anos de tribulação que começarão quando a igreja for arrebatada. Os sinais dessa última semana estão se alinhando rapidamente. A tecnologia necessária para que toda a humanidade veja os dois profetas de Apocalipse capítulo 11 já existe, transmissões ao vivo via satélite e internet. O sistema econômico descrito em Apocalipse capítulo 13 versículos 16 a 18, onde ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta, está sendo implementado através de moedas digitais e sistemas de pagamento eletrônico. Mas o sinal mais claro de todos é a condição espiritual das nações em relação a Israel. Em Joel capítulo 3 versículos 2 e 3, Deus adverte que julgará todas as nações por causa da forma como trataram seu povo e dividiram sua terra. Hoje vemos exatamente isso. Nações pressionando Israel a dividir a terra prometida, criando um Estado palestino, cedendo o território que Deus deu como herança eterna aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Cada resolução da ONU contra Israel, cada tentativa internacional de forçar a divisão de Jerusalém, cada boicote econômico contra o povo judeu está selando o destino dessas nações. Como está escrito em Gênesis capítulo 12 versículo 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E o Brasil? Como nossa nação se posiciona diante deste teste profético? Quando nosso país apoia resoluções contra Israel, quando nossos representantes votam a favor da divisão da Terra Santa, quando nossa mídia distorce os fatos para mostrar Israel como agressor e os terroristas como vítimas, estamos colocando nossa nação sob a maldição divina. Precisamos entender que não se trata de política humana, mas de decreto divino. Não é questão de direita ou esquerda, mas de obediência à palavra de Deus. Em Isaías capítulo 62 versículos 6 e 7, o Senhor estabelece guarda sobre os muros de Jerusalém que não se calarão nem de dia nem de noite até que ele faça de Jerusalém um louvor na terra. Esses guardas somos nós, a Igreja de Jesus Cristo. Nossa responsabilidade é orar por Israel, abençoar o povo judeu, e alertar as nações sobre o que está escrito nas profecias. Quando fazemos isso, nos colocamos ao lado de Deus na história. Quando ignoramos ou nos opomos, ficamos do lado errado do julgamento divino. Mas há esperança. Em meio a todos esses conflitos e tribulações, Deus está preparando o palco para o maior evento da história humana, a segunda vinda de Jesus Cristo. Em Zacarias capítulo 14 versículos 3 e 4, está escrito que quando todas as nações se ajuntarem contra Jerusalém para a batalha, então sairá o Senhor e pelejará contra aquelas nações, e seus pés se colocarão naquele dia sobre o Monte das Oliveiras. Você compreende a magnitude do que isso significa? Jesus Cristo voltará fisicamente ao mesmo lugar de onde ascendeu aos céus, o Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Ele voltará para salvar seu povo Israel e estabelecer seu reino milenar na terra. E nós, a Igreja arrebatada, voltaremos com ele em glória. Cada notícia sobre Israel que você vê hoje é uma página da Bíblia se desenrolando diante dos seus olhos. Cada conflito, cada tentativa de destruir aquela nação, cada milagre de sobrevivência que Israel experimenta é uma confirmação de que servimos ao Deus que conhece o fim desde o princípio. Por isso, quando você vir nos noticiários mais uma guerra em Israel, mais um ataque terrorista, mais uma ameaça existencial contra aquela nação, não veja apenas como mais uma tragédia humana. Veja como o cumprimento das profecias bíblicas.
Veja como evidência de que Jesus Cristo está às portas. O relógio profético de Deus não parou de funcionar. Cada segundo que passa nos aproxima mais do momento em que ouviremos a trombeta do arrebatamento, e então começará a última semana de Daniel, os 7 anos de tribulação que culminarão com a gloriosa segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos nos dar ao luxo de ignorar estes sinais. Não podemos continuar vivendo como se fossem apenas eventos políticos sem significado espiritual. O próprio Jesus nos advertiu em Lucas capítulo 21 versículos 34 a 36 para vigiarmos e orarmos sempre, para que sejamos havidos por dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. A pergunta que fica é: você está preparado? Sua vida está alinhada com a palavra de Deus? Você tem certeza da sua salvação em Jesus Cristo? Porque os sinais estão se cumprindo rapidamente, e o tempo da graça está se esgotando. Israel é o relógio de Deus, e os ponteiros estão se movendo em direção à meia-noite profética. Aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir reconhecem que estamos vivendo nos últimos momentos desta era. A volta de Jesus Cristo não é mais uma esperança distante, é uma realidade iminente. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade profética que está se desenrolando diante de nós, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos. Porque em tempos como estes, quando as trevas se espessam sobre a terra, precisamos mais do que nunca sermos faróis da verdade bíblica. Que o Senhor Jesus Cristo encontre você vigilante e orando quando Ele voltar. Que sua vida seja um testemunho da esperança que temos nele. E que você nunca mais olhe para Israel como apenas mais uma nação, mas como o relógio profético que nos mostra quão próximos estamos da eternidade. Amém e amém.